Atos 17, 28 diz assim: Pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está dizendo que quem vive, move e existe, vive, move e existe em Deus. Ou seja, a classe dos existentes, o conjunto dos existentes é um conjunto que está contido em Deus. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui é a minha Bíblia, né? Imagina isso aqui, que isso aqui é Deus. E a chave são os existentes. Os existentes está contido em Deus, está dentro de Deus, né? Então, com a chave aqui dentro. Então, a existência está dentro de Deus. Então, não dá para falar que Deus existe, porque se falar que Deus existe é reduzir Deus à existência. Deus está fora da existência, ele abarca a existência, né? A existência é a classe de seres que estão e coisas que estão debaixo do efeito do tempo, né, e do espaço. Deus está fora do efeito do tempo e do espaço. Na verdade, ele contém o tempo e o espaço. Aliás, ele abre um espaço em si mesmo para a criação dos existentes, né? E Deus cria o homem, então, dentro desse espaço que ele criou dos existentes. Ele cria o homem. E quando ele cria o homem, coloca num lugar especial e fala assim, ó, tem uma porta de saída. A porta de saída é o fruto daquela árvore lá. Você comer aquele fruto, você está dizendo para mim que você quer sair, que você não quer mais viver comigo aqui, tá? E eu, ok, vou respeitar isso, só tem um detalhe. Você vai morrer. O dia que você comer aquele negócio, você morre. Bom, o homem comeu, mas não morreu. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 3,12, todos se extraviaram de Deus. No livro de Romanos, Paulo está dizendo que nós saímos de Deus. 3,23 diz assim, destituímos estamos da glória de Deus. Todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus. Você foi destituído do teu posto, você saiu do teu posto. Então a Bíblia nos dá sinais, nos deixa claro que o homem saiu de Deus. Então surge uma pergunta interessante. Se tudo que existe, classe dos existentes, só existe em Deus, e o homem saiu de Deus, o homem sai de Deus, e a existência só existe em Deus, e o homem sai de Deus, ele sai então da existência. Verdade. Ele sai da existência. Ele deveria não existir, mas ele continua existindo. E olha o que Colossenses 1,17 fala assim que nele todas as coisas subsistem. Nós saímos da classe dos existentes para entrar numa classe dos subexistentes. Nós estamos mortos, mas existindo, e aí Colossenses vai dizer que nós estamos, na verdade, subexistindo em Deus. Nós deixamos de existir o dia que nós pecamos. Então nós somos subexistentes hoje, não somos nem existentes. Estamos sob o efeito da morte, do tempo, do pecado, estamos mortos em nossos delitos, subexistindo em Deus pela sua misericórdia. E como isso é possível, a gente morrer, mas continuar existindo? É possível porque Deus não nos carrega na sua justiça, ele nos carrega na sua misericórdia, no sacrifício de Cristo na cruz. Mas o sacrifício de Cristo na cruz não estava na criação do mundo, na existência. Não, estava antes ainda da existência. Estava desde o plano. Em Apocalipse 13:8 está escrito assim, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer, haja luz, Gênesis capítulo 1, ele disse, haja cruz. Então o mundo todo e a existência, o rompimento do homem com Deus continuou subsistindo porque Cristo já havia decidido se entregar na cruz do Calvário. Então Deus não nos carrega na sua justiça, nos carrega na sua misericórdia, no sacrifício de Cristo. Então imagina o seguinte, que Deus é como um corpo que tem um corpo estranho dentro de si, que é a existência, que é esse espaço aberto para consciências arbitrárias, pessoas que o odeiam, inclusive. E o que faz esse corpo estranho permanecer dentro de Deus? Imagina que quando você machuca a sua mão com uma farpa de madeira, entra uma farpa de madeira no seu dedo, todo o seu corpo vai lutar para tirar aquele corpo estranho.
E é provável que dê pus até, porque o pus nada mais é que uma infecção para poder expelir aquele corpo estranho. Essa infecção vai fazer expelir aquela farpa de madeira, você vai conseguir tirar ela com uma certa tranquilidade, até depois que infeccionar. Tem que expelir o corpo estranho. A justiça de Deus quer expelir a gente de Deus, da existência de Deus. O que você faz para resolver uma infecção? Você toma antibiótico. Imagina que um homem recebeu um coração novo, foi transplantado, recebeu um coração de uma outra pessoa. E aí, quando ele recebe o coração de uma outra pessoa, o corpo dele reage, tentando expelir aquele corpo estranho, aquele coração. O corpo não reconhece aquele coração. Opa, tem esse corpo estranho aqui, vamos expelir ele. E a ação do corpo é de infeccionar aquele coração e tentar pôr para fora. Vamos pôr para fora esse negócio. Mas o coração tem que estar dentro do corpo, porque senão o corpo não vive. Estou só dando um exemplo para você entender que nós somos uma espécie de infecção em Deus. A justiça de Deus tenta nos colocar para fora. E como é que a gente permanece em Deus? Porque o sangue de Cristo é o antibiótico. Então, todo transplantado de coração tem que tomar antibiótico até o último dia de vida para fazer com que o corpo aguente, suporte aquele coração, aquele corpo estranho dentro dele, para fazer a coisa andar. Então, Deus ele suporta isso por amor, e esse amor é chamado de graça de Deus, favor imerecido. Então, queridos, nós somos um corpo estranho, por isso que Deus suporta pecadores dentro de si, porque a justiça quer expelir, mas o antibiótico, que é o sacrifício, o sangue de Jesus, que se entregou como pena de morte na cruz do Calvário por todos nós, esse antibiótico que é o sangue dele, faz com que Deus suporte a nossa presença dentro dele, na existência, subsistindo, como diz em Colossenses 1,17, até o cumprimento do seu propósito. Então, queridos, você está vivendo, existindo, ou melhor, subsistindo pela graça de Deus, experimentando o amor, a bondade, né? Tudo pela graça de Deus. Inclusive, se você experimenta não só do amor, da bondade de Deus, como você experimenta também a inteligência que você tem, a Bíblia diz que vem de Deus, a saúde que você tem, a bondade que seu pai tem para com você, que sua mãe tem para com você, sua esposa tem para com você, que pessoas ao seu redor têm para você. Essa bondade não vem deles, vem de Deus. A Bíblia diz que tudo vem de Deus. Tudo isso é graça de Deus. Deus abençoe.